Sabe aquela sensação de que a vida tá só acontecendo pra gente em vez de com a gente? Pois é. Partindo de uma reflexão, hoje a gente vai mergulhar uma ideia bem poderosa que pode virar essa chave, a ideia de viver o processo. Pensa só nessa frase por um instante. É como parar de nadar contra uma correnteza muito forte. A gente para de lutar, mas não porque perdeu. Na verdade, essa rendição é uma baita vitória. Exatamente esse ponto de virada que a gente vai explorar agora. Tá, legal. Mas aí vem a grande pergunta, né? Afinal, o que é esse tal de processo? Se a gente vai parar de lutar contra ele, primeiro a gente precisa entender o que ele é. Será que é um método, um passo a passo, uma jornada com destino final ou algo totalmente diferente? Vamos descobrir juntos? Ok, para a gente entender o que é o processo, talvez o melhor jeito seja começar pelo oposto. Como é que é a vida sem ele? Tenta imaginar um mundo meio sem pé nem cabeça, sabe? Onde os pontos simplesmente não se conectam. A descrição aqui é de uma existência meio à deriva, num mar de caos. As coisas acontecem, sim, mas sem um porquê, sem um propósito claro. Dá aquela sensação de ser um passageiro na própria vida, em vez de ser o piloto no comando. E aqui o contraste fica muito claro. De um lado, o caos da dicção ativa. Do outro, a recuperação, que traz compreensão, que traz significado. O interessante é que os eventos da vida podem até ser os mesmos, mas a capacidade de entender esses eventos, isso muda tudo. O mundo deixa de parecer aleatório. Então, como é que se faz essa transição do caos para a clareza? Pelo visto, existe uma ferramenta, quase como uma chave mesmo, que destrava esse novo jeito de enxergar o mundo. E aqui que a ficha cai. Os 12 passos não são apresentados como um conjunto de regras, mas como a própria chave para entender o processo que a gente chama de vida. A ideia não é consertar algo que quebrou, mas sim aprender a operar, a fluir com a existência. E nossa, isso muda toda a perspectiva. Com essa chave em mãos, a jornada se volta para dentro. Usar os passos acaba desencadeando uma autodescoberta profunda, revelando verdades que antes estavam, escondidas no fundo da gaveta. E essa transformação toda acontece em etapas, né? Começa com uma aceitação radical de quem se é, com o lado bom e o lado ruim. Isso dá coragem pra gente examinar nossos padrões de verdade e depois partilhar isso com outra pessoa, o que traz uma humildade danada. É a partir daí que uma nova perspectiva se desenvolve, levando uma compreensão mais profunda não só da gente, mas dos outros também. Mas no fim das contas, qual o resultado prático de toda essa jornada interior? A mudança é fundamental. A gente deixa de ser só um espectador da vida e passa a ser um participante ativo. A gente entra em campo. Então, o pulo do gato é este. Não é algo que a gente faz, mas algo que a gente se torna. Os princípios se integram de um jeito tão profundo que viram parte da nossa identidade. E quando a gente muda por dentro, a relação com o mundo aqui fora muda junto. É aí que a gente finalmente se sente parte da vida. E os resultados são bem concretos. Quando a negação vai embora, surge a humildade, que por sua vez dá pra gente uma nova perspectiva. Com essa perspectiva, o autoconhecimento floresce. E quando a gente se conhece de verdade, a vida, que antes parecia vazia, se enche de significado. Tudo isso parece muito transformador, mas como é que se vive o processo no dia a dia? A chave é entender que não é um destino, uma linha de chegada, é uma prática diária, é o jeito de caminhar. E essa citação amarra tudo que a gente conversou aqui. Só por hoje. É um lembrete para a gente focar no presente. A vida é um processo contínuo, não um monte de eventos aleatórios. E os 12 passos são a ferramenta, a chave para a gente navegar nesse processo com mais compreensão e com mais propósito. E para terminar, fica essa reflexão. Independentemente do contexto de cada um, essa ideia de parar de lutar e começar a participar do processo da vida é universal. Como seria aplicar essa ideia? Encontrar uma chave para entender o fluxo da própria existência e viver de um jeito mais integrado e com mais significado? Fica aí a reflexão.